Crimes permanentes ou continuados. Nos crimes permanentes, ou seja, naqueles em que a consumação se prolonga no tempo, aplica-se ao fato a lei que estiver em vigência quando cessada a atividade. Então, os crimes permanentes, que também podem ser chamados de continuados, são crimes que a consumação ela se prolonga no tempo. Então, enquanto estiver sendo cometido crime, qualquer lei que entrar, por mais que seja mais gravosa, essa gravosa será usada. Então, por isso que esse crime se perpetua no tempo. É o que ocorre, por exemplo, com o crime de sequestro e cárcere privado. Assim será aplicada a lei que estiver em vigência quando da libertação da vítima. Observa-se então um momento em que cessa a permanência, pois daí se determina qual a norma deve ser aplicada. É o que estabelece a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Exemplo: o sequestro é um crime que se protege no tempo, ou seja, a todo instante ele está sendo consumado. Qualquer que seja o momento da prisão, o agente está em flagrante. Assim, nos casos de crime permanente ou continuado, aplica-se a pena no momento em que cessa a conduta do agente, ainda que mais grave ou mais branda. Independe nessa circunstância a quantificação da pena, isto é, a lei vigente será considerada no momento que cessou a conduta do agente ou a privação de liberdade da vítima, com a prisão dos acusados. Então, esse é o crime permanente. Pode ser aplicado lei mais grave ou mais branda, certo? Não tem muito o que falar mais além desse tópico. Então, esse é o crime permanente ou continuado. Vamos falar agora sobre lei excepcional ou temporária. Artigo 3. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, mesmo que acabe o período de uma lei excepcional temporária, a pessoa que praticar será punida, como se ainda estivesse em vigência a lei. A lei excepcional ela é usada em períodos de anormalidade social. Então, quando houver uma anormalidade social, poderá ser aplicada a lei excepcional. E o que seria essa normalidade? Guerras, calamidades, enchentes, grandes eventos. A lei temporária tem que ser previamente fixado pelo legislador. Exemplo: uma lei que configura o crime de pescar em certa época do ano. É uma lei temporária. Exemplo: de 2005 a 2006, determinada conduta era crime considerado. Aqueles que infringiram a lei responderam posteriormente, mesmo o fato não sendo considerado mais crime. Só ocorre retroatividade se a lei posterior expressamente determinar. É importante ressaltar que são leis excepcionais e temporárias, ou seja, a lei irá vigorar por determinado tempo. Ou seja, elas têm tempo determinado.
Após o prazo determinado, tal conduta não é mais crime. Entretanto, se durante a vivência todos aqueles que cometerem um fato típico em tais normas, mesmo encerrada sua vigência, eles serão punidos. Não existe abolition crimes para essas leis, certo? Agora irei falar sobre tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o crime ele é considerado praticado no momento que agiu ou que ele omitiu, mesmo que o resultado seja em outro lugar. Então, esse é o artigo 4. A teoria da atividade. O crime reputa-se praticado no momento da conduta, momento da execução. Essa é a teoria da atividade. Observação. A imputabilidade do agente deve ser aferida no momento em que o crime é praticado, ou seja, se aos 17 anos eu atirei alguém e a vítima fica internada no hospital e durante ela está internada ela morre e nesse período eu completo 18 anos, ainda assim eu serei inimputável, porque no momento da execução eu era menor de idade. Esse princípio traz o momento da ação do crime, ou seja, independentemente do resultado. Para a aplicação da lei penal, é considerado o momento exato da prática delituosa, seja ela comissiva ou omissiva. Certo? Porém, devemos ficar atentos aos crimes permanentes e continuados. Por quê? Se eu sequestro alguém aos 17 e fico com tal pessoa sequestrada até os meus 18, eu já serei imputável, pois por mais que eu tenha iniciado aos 17, crimes continuados e permanentes não funcionam igual aos outros crimes. Certo? Pois não é levado em consideração nesses crimes permanentes e continuados o momento em que eu iniciei, e sim o momento em que eu terminei, em que eu cessei a prática. Certo? Agora vamos para o lugar do crime. Discorrer um pouco sobre. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão. Então, o local do crime é onde eu agi ou onde eu omiti, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, o lugar do crime é onde eu agi, onde eu omiti, e também onde gerou o resultado, onde deveria se gerar o resultado. Artigo 6º. Teoria da ubiquidade. Irei falar agora. Utilizada no caso de um crime ser praticado em território nacional e o resultado ser produzido no estrangeiro. O fórum competente será tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o local em que produzido o resultado foi, onde deveria ser produzido. Então, se eu mando uma bomba daqui do Brasil para Londres, eu já estou cometendo crime aqui no Brasil e também em Londres. E em ambos os lugares são competentes para julgar o processo. Certo? Então, em relação ao lugar, a teoria é a ubiquidade. E em relação ao tempo, a teoria é a da atividade. Agora